Eu dei a esta aula, porque é de uma aula que se trata, este título, Enéas, herói a contragosto de uma estranha epopeia. O que me obriga, o que me obriga a falar de variadíssimas coisas, porque isto é uma frase pequena, mas que tem uma quantidade de informação, desde logo o nome do herói, Enéas, o facto de ser herói ou não, e de sê-lo a contragosto. O facto de estarmos ou não perante uma epopeia, assumo que sim, mas uma epopeia estranha, e porquê é que é estranha? E é nesse sentido que gostava de É nesse sentido que gostava de vos sublinhar desde logo dois ou três aspectos simples. Primeiro, da natureza da epopeia, em todos os teóricos, desde Aristóteles, fazem parte alguns ingredientes. Por um lado, é um canto de glória, é um canto glorificador, o que não carece de nenhuma explicação, compreenda isso em bom português. Ou seja, é uma narrativa, além de ser um canto, é uma narrativa, é poesia, mas a narrativa, a epopeia é do género narrativo. E, portanto, é uma narrativa com o objetivo de glorificar algo e um protagonista ou os protagonistas, se houver mais do que um, têm, por via de regra, o estatuto de Ouvir. herói. O que significa, de acordo com os critérios da literatura clássica, a personagem central tem que ter o estatuto de herói, o que significa, de acordo com os cânones antigos, que tem que ser semideus, ou seja, tem que ter natureza divina. Normalmente filho de uma deusa e de um mortal, ou filho de um deus e uma mortal. Normalmente é o contrário. Filho de uma deusa e um mortal. Eu presumo que conheçam razoavelmente de que poema estamos a falar e que conheçam a ação. Eu vou, por isso, limitar-me a uma síntese muito breve da narrativa da Eneida. Esta síntese é necessária para depois perceberem de que falamos quando vos vou falar do estranho herói ou da estranha epopeia. Estamos a falar da história, ou de um pouco da história de Enéas, que é um filho da deusa Vênus e de um mortal chamado Anquises. Enéas era um príncipe troiano, ou seja, não sendo filho do rei, não era filho de Príamo, mas tinha natureza, tinha o estatuto de príncipe em Troia. E a Eneida fala da viagem dele de Troia até a Itália para a Itália fundar um novo reino. Claro que temos que partir desde o princípio. O que acontece é que Troia caiu às mãos dos gregos. Portanto, a cidade, como sabem, foi destruída, e isso faz parte da cultura que vocês seguramente já aprenderam. A cidade caiu às mãos dos gregos e Enéas partiu da cidade, ou seja, escapou da destruição de Troia para ir fundar um novo reino do outro lado do Mediterrâneo, mais concretamente em Itália, na costa ocidental de Itália. Sublinho aqui já um aspecto a que quero voltar. Ao contrário de outros poemas, portanto, a Eneida é uma epopeia dos vencidos, não é uma epopeia dos vencedores. Enéas saiu de Troia, portanto, é um troiano, um dos derrotados na guerra de Troia, que faz esta viagem, e isso o distingue claramente de Ulisses. Ulisses vive uma viagem de regresso à terra pátria depois de ter triunfado na guerra de Troia. Enéas vive uma viagem para longe da terra pátria depois de a sua cidade, Troia, ter caído. Enquanto que Ulisses, a Odisseia, por exemplo, é um poema de Nostos, um poema de regresso. Na Eneida não há lugar a Nostos, não há lugar a regresso, só há lugar a nostalgia. E isso fará desta epopeia também uma epopeia um pouco estranha. O percurso dos dois é em muitos pontos semelhante. O percurso por mar, de resto, se olharem a geografia do Mediterrâneo e do mar Egeu, por exemplo, perceberão que há vários pontos que seriam coincidentes na viagem que fez Ulisses ou na viagem que fez Enéas. Não vou deter-me nisso, não é o que nos importa mais. Depois de uma parte grande da viagem, de uma longa viagem, a frota comandada por Enéas chegou à Sicília, sul de Itália.
Aí morreu Anquises, o pai, que tinha feito a viagem com ele desde Troia, e Enéas faz-se de novo ao mar, porque o destino dele era a costa ocidental de Itália, onde mais tarde viria a ser Roma. É apanhado por uma tempestade que desbaratou a frota, pensava ele, e que lançou a frota para o norte de África. O norte da África, o sítio onde viria a ser Cartago, aí Enéas encontrou a rainha Dido, a rainha de Cartago, encontrou a rainha Dido e tem uma história de amor com ela. Já veremos se é verdadeiramente uma história de amor. Ficou algum tempo na corte de Dido, até que o Júpiter o mandou partir de novo, através de Mercúrio, seu emissário, mandou-o partir de novo, Enéas faz-se ao mar, Mediterrâneo fora, atravessa de novo até ao ponto de onde tinha partido imediatamente antes da tempestade, ou seja, a Sicília, chega de novo à Sicília, celebra de resto os jogos em honra de seu pai, fazia um ano que ele tinha morrido, e voltou a partir agora Itália acima, até chegar a Cumes, que já fica muito perto do sítio onde será Roma, ou seja, perto da Foz do Tibre. Cumes é mais ou menos próxima de Nápoles. E passamos para a segunda parte da Eneida. É fácil de verificar que a primeira parte é uma parte de viagem, por isso se chama normalmente a Eneida Odisseica, que é o poema de viagem à semelhança daquele de que é protagonista Ulisses. A segunda parte é uma parte de guerra. Enéas começa por descer aos infernos, tal como Ulisses fez. Nos infernos vem a conhecer o futuro, vem ter uma revelação que lhe é feita pelo seu pai em relação ao futuro, mas o objetivo dele ao ir aos infernos foi exatamente esse, e foi avistar-se com o pai por uma última vez. E finalmente chega à embocadura do Tibre. 4 personagens se destacam aí. Latino, o rei do Lácio, Amata, a sua esposa, Lavínia, a sua filha, e Turno, um príncipe local, rei dos Rútulos, que ambicionava a mão de Lavínia. É em torno deste grupo que se vai desencadear a guerra de Enéas, para se estabelecer no território de Itália e para alcançar o direito à mão de Lavínia. Dito assim, o objetivo de Enéas, no fundo, é desapossar do seu território Turno e desapossar Turno também da mão da princesa que ele ambicionava. Para o alcançar, Enéas estabelece uma aliança com Evandro. Nova novidade, Evandro é um rei árcade. Os árcades são de origem grega, o que significa que já há aqui uma triangulação. Reparem que Enéas é um troiano, ou seja, saído da cidade devastada pelos gregos, chega à Itália, onde vai fundar um reino, e para o fazer faz uma aliança com os gregos, justamente aqueles que tinham destruído Troia. E esta epopeia, nesse sentido, também é muito estranha. O que se passa depois é o combate pela mão de Lavínia e pela posse de Itália. Há um fazer e um desfazer de tréguas permanente, várias vezes se desfazem e se refazem as tréguas, até que por ordem de Júpiter os fados hão de encontrar o seu caminho. Juno, que apoiava Turno, retira-se do palco, digamos assim, retira-se de cena, impondo uma condição, que Troia fique definitivamente morta, ou seja, mais uma coisa estranha. O objetivo de Enéas, o troiano, é fundar uma nova Troia em Itália, mas a condição para que ele triunfe é que essa nova Troia não seja Troia. Esta é a exigência de Juno, Júpiter concorda, verifica-se o duelo final, e no duelo final Enéas mata Turno. Temos aqui uma síntese do poema, foi muito breve, peço desculpa desta concisão, mas suponho que terá sido o suficientemente clara para que percebam esta ação, esta narrativa nos seus principais cambiantes. Há aqui um elemento de que não falei.
A Eneida é escrita no primeiro século antes de Cristo, depois da Batalha de Áxios já, e portanto depois da Pax Romana. A Eneida visa claramente glorificar a personagem central da nova Roma, a Roma Imperial, o fundador do Império, o fundador da Pax, ou seja, Otávio César Augusto. Enéas é Augusto, porque assim quis Virgílio, que Enéas fosse Augusto, mas fica-me sempre uma dúvida, e isto não é uma questão retórica, sobre ser Enéas Augusto ou ser Augusto Enéas, visto que os dois verdadeiramente se confundem, o que significa também uma fusão de tempos e uma fusão de épocas. O que significa também que estamos perante um canto que, além de ser o canto de Troia destruída e Troia triunfante, é também o canto de Roma triunfante. E é também o canto do seu imperador. Tudo isto se conjuga numa epopeia densa de significação e densa de significação e densa de simbologia. O canto de glória. Eu não vou previno-nos desde já, não vou fazer uma viagem sequencial pela Eneida, o que significa que vou viajar um pouco atrás, um pouco à frente, tentando manter este meu raciocínio que visa mostrar-vos o herói a contragosto numa estranha epopeia. Comecemos, portanto, pelo sentido da epopeia, o canto de glória. O passo que vos mostro, em primeiro lugar, ocorre no livro 6º, nos Infernos, nos Campos Elíseos, onde Anquises, o pai de Enéas, lhe mostra os futuros romanos, ou seja, segundo uma lógica de que as almas, no fim de os corpos morrerem, as almas penam nos infernos durante 1000 anos, após os quais bebem da água do Letes, o rio do esquecimento, para esquecerem totalmente o passado, e preparam-se para encarnar em novos corpos. É nessa futura encarnação que Anquises mostra a Enéas aqueles que serão os seus descendentes. E entre eles surge este. Volta agora para aqui as duas pupilas dos olhos. Observa este povo, os teus romanos. Reparem, os teus romanos. Salvo erro, é a primeira vez que Anquises anuncia a Enéas que os descendentes deles são romanos, não são troianos, serão romanos. Este é César e toda a descendência de Iulo que há de vir a habitar sob a imensa abóbada do céu. Claro que aqui já há uma afirmação inequívoca, primeiro de glória, porque é uma descendência que habitará a imensa abóbada do céu, é um povo que vai triunfar no futuro, mas há aqui uma afirmação de alguém que é César, ou seja, a dinastia que dirigirá Roma, que no tempo de Virgílio já está a dirigir Roma. No meio de todas aquelas almas que estão a aguardar regressar à Terra e encarnar em novos corpos, no meio de todas avulta uma, Augusto. É este o herói. É este que tantas vezes ouves estar-te prometido. Augusto César, filho de um Deus, que restabelecerá de novo no Lácio os séculos de ouro, nos campos que foram outrora reino de Saturno, e para além de Gramantes e Indos, há de dilatar o império, um território que se estende para além das estrelas. Há aqui várias afirmações que nos garantem estarmos claramente perante uma epopeia, perante um canto de glória. A dimensão do império que há de nascer de Enéas, a dimensão dos seus triunfos, mas há aqui algo que não pode passar despercebido. É a afirmação de Augusto, que está no centro. Digamos que é como se fosse um grupo de almas a deambularem por ali e no meio avulta uma que se destaca acima de todas as outras, é a de Augusto César. Não é por acaso que junta logo os dois nomes, o de César, o último ditador que Virgílio de Restes já tinha glorificado nas bucólicas, mas juntando ao nome de César, Augusto. Estamos a falar, portanto, do primeiro imperador.
E o que vem a seguir esse aposto é determinante. Filho de um Deus. Ou seja, no livro sexto da Eneida, justamente no meio do poema, a afirmação: Augusto é filho de um Deus, é a divinização do imperador. É um dado absolutamente relevante do ponto de vista da estruturação da epopeia. Mas o canto de glória vai mais longe. O canto de glória depois repete-se, o canto de glória da glória presente. Eu não estou a falar da glória passada. O canto da glória presente repete-se no escudo de Enéas, no livro oitavo. A pedido de Vênus, que seduziu o seu marido Vulcano, deus dos infernos, para que fabricasse armas indestrutíveis e pudessem ser ofertadas a Enéas, Vulcano assim fez. E como era costume, gravou cenas de guerra, podiam ser outras, no escudo. Ali está a história de Roma gravada uma vez mais. É mais uma segunda poesia, neste caso em écfrasis, ou seja, numa gravação, uma gravação, digamos, em alto relevo. No centro do escudo, exatamente no centro, porque descreve-se a história de Roma nesse escudo, no centro está, mais uma vez, Augusto. Daqui, Augusto César a comandar os itálicos no combate. Qual combate? Diz-se no primeiro verso, armadas de bronze, a batalha de Áxio. É o ponto determinante na construção do Império Romano que começa com Augusto. A batalha de Áxio, em que Augusto derrotou Marco António, o sobrevivente que restava do triunvirato, derrotou Marco António e com Marco António derrotou Cleópatra, a rainha do Egito, e a partir daí pôde desencadear toda uma ação tendente à consumação da paz em Roma e que Roma só tinha visto uma vez desde o início da República, portanto centenas de anos sem ter um dia de paz. Daqui Augusto César a comendar os itálicos no combate com os pais e o povo, com os penates e os grandes deuses de pé no alto da popa. Percebem com certeza este apogeu da figura de Augusto, o que nos revela, mais uma vez, estarmos perante um canto épico, um canto de glória, que se repete com César, no mesmo livro oitavo, e na mesma descrição do escudo, além de Augusto surge César, mas César levado em triplo triunfo para dentro dos muros de Roma, consagrava aos deuses de Itália, voto e morredouro, 300 templos enormes por toda a cidade. E não se percebe bem se este César é Augusto César, Otávio César Augusto, assim se chamava, ou se é Júlio César, porque os dois se confundem neste ponto da narrativa. De tudo isso, Enéas é aquilo a que nós podemos chamar, em português, o fiel depositário da glória de Roma. Tais são as cenas que admira no escudo de Vulcano, diz o narrador. No final da descrição do escudo, Enéas prepara-se para regressar para junto dos seus, agora já munido de armas que o tornam praticamente invencível. Tais são as cenas que admira no escudo de Vulcano, prenda materna, e sem conhecer a realidade alegra-se com a sua imagem, carregando aos ombros a glória e os fados da sua descendência. Enéas não é apenas conhecedor do futuro dos seus, Enéas é, como eu digo, o fiel depositário de tudo isso, mas ele carrega aos ombros, ele transporta em si todo esse futuro. Não pode haver maior glória, mas também não pode haver maior responsabilidade. Sairá Enéas dos infernos, no final do livro oitavo, no final do livro, sair a Enéas dos infernos, no final do livro sexto, consciente de que Troia ia ficando para trás. Mas nesse mesmo livro sexto é-lhe dada a sensação de que Troia talvez não tenha morrido. Ele é o futuro da nova Troia. A profecia é-lhe anunciada por um filho de Príamo, que morreu retalhado na queda de Troia, chamado Deífobo, o marido de Helena, o segundo marido depois de Paris. Portanto, ele herdou a esposa
que tinha sido esposa de Paris, e Deífobo, que se encontra com Enéas nos infernos, despede-se dele com as seguintes palavras: não te enfureças, grande sacerdotisa. E agora? Vou preencher o número e ser restituído às trevas. Eu, troiano, vou ficar. Notem este verso. Vai, honra do nosso povo. Vai, e possas tu desfrutar de destino mais feliz. É talvez o ponto de viragem da epopeia. Um outro será adiante numa fala de Anquises, a que me referirei só mais para o fim desta nossa conversa. Reparem, vai, honra do nosso povo, e possas tu desfrutar de destino mais feliz. Enéas irá partir. Parte como honra do nosso povo, nosso é troiano, porque Deífobo é um troiano. E augura-lhe um futuro feliz. É o ponto de viragem, na minha opinião, entre Troia e Roma. Um ponto que ocorre justamente no meio do poema, no livro sexto. Mas já sabíamos, desde o princípio, que assim iria ser. Nós sabemos desde o início que este canto é um canto de glória. Sabemos desde o início que o futuro de Enéas há de ser, ou talvez venha a ser, um futuro de sucesso, de êxito, de triunfo. Logo no primeiro livro da Enéia, ante as hesitações de Vênus, que temerosa da sorte de Enéas, que estava para ser que acabava de ser atingido por uma tempestade, Vênus dirige-se a Júpiter, intercedendo pelo seu filho, Júpiter, pai e senhor dos deuses, e nesse sentido um administrador dos fados, como costumo chamar-lhe. Júpiter responde-lhe assim: deixa-te de receios, Citereia. Perduram inabalados, podes crer, os fados de tua gente. Hás de ver a cidade e as prometidas muralhas de Lavínio, e grandioso hás de elevar às constelações do céu o magnânimo Enéas. Grandioso hás de elevar às constelações do céu o magnânimo Enéas, e nenhuma disposição me desviou. Sabemos desde o verdadeiro início do poema que é isto que vai acontecer. Por mais desvios, por mais intromissões que haja neste percurso, até ao final há de ser um caminho que desembocará no triunfo. Disto não há desvio possível. E esse desvio não é um desvio, e esse percurso, esse rumo não é um rumo qualquer, porque fará com que o herói seja elevado às constelações do céu. Mas atrevo-me a perguntar, neste mesmo passo, se é mesmo um triunfo, isto é, se Enéas é mesmo o herói de guerra para ser consagrado como triunfante e alcançar o sucesso, ou se será apenas um herói frustrado. Porque ao ler estes versos, não vou ler-vos estes versos todos, vou ler apenas aqueles que sublinhei. Ao ler estes versos ficamos com a noção clara de que afinal Enéas não vai ver concretizada a sua missão. Enéas nunca verá nascer Roma. Enéas não vai ver acontecer o seu futuro. Enéas apenas lhe é dado chegar lá. E como se diz em gíria portuguesa, fica muito mal dizê-lo numa aula, se a aula fosse solene, perdoar-me-ão a expressão, o facto é que Enéas está fadado a morrer na praia, porque ele não pode ir mais longe do que isso. Reparem, o que Júpiter diz a Vênus é que este homem, a quem ela tanto quer, uma guerra enorme vai travar a Itália, não há dúvida nenhuma. E povos indomados há de quebrar. Ou seja, do ponto de vista bélico, da glória militar, que é um dos ingredientes da epopeia, Enéas triunfa. Notem o outro sublinhado. Até que um terceiro estio o veja a reinar no Lácio e 3 invernos decorram sobre os rútulos subjugados.
Depois desse triunfo na guerra, ficam-lhe 3 invernos. 3 verões, 3 invernos. Não vai além disso. A ele sucederá Ascânio, o seu filho, que viaja com ele. Mas Ascânio governará 30 longos ciclos. Tem aí mais abaixo. Ou seja, o próprio filho de Enéas também não verá Roma. Vai governar naquele mesmo lugar por 30 anos. Há de transferir a capital dali para Alba Longa, mas não mais do que isso. Aí, por 300 anos inteiros, firmar-se-á a realeza sob a casa de Heitor. Ou seja, os troianos governarão ali por 300 anos, mas não mais do que isso. Estão a ver, portanto, que toda esta sucessão de Enéas nos leva à convicção de que, afinal, o sucesso dele não é um sucesso, é uma frustração. Só depois, muito depois, nascerá Rómulo, que há de acolher o seu povo e assentar as muralhas de Marte e romanos, a partir de seu nome, há de chamar os habitantes. Enéas, noutro ponto da epopeia, que eu não cito aqui, tem conhecimento de que o destino é este. Isso faz de Enéas, é a minha pergunta, verdadeiramente um herói da epopeia ou apenas um herói frustrado, sabendo que tem uma missão a cumprir, mas essa missão o deixa no dialbar do novo tempo e do novo império? Mas, com ou sem Enéas, esse povo que vai nascer da chegada dos troianos à Itália é um povo com uma glória ilimitada. A tal povo, ainda são palavras de Júpiter no mesmo diálogo com Vênus, a tal povo, limites nem no espaço nem no tempo eu vou impor-lhe. Um império sem fim é o que lhes concedi. É talvez a profecia mais clara, mais inequívoca e que, de uma forma mais grandiosa, apregoa logo no início do poema o futuro dos romanos. Roma vai governar. A tal povo, um império sem fim é o que lhes concedi. E mais, o império de tal ordem que Roma vai ser senhora da Grécia. Assim está decidido. Um tempo virá no volver dos lustros em que a casa de Assáraco, a Fetia e a gloriosa Micenas, estamos a falar, portanto, da Grécia no seu conjunto, os reduzirá à servidão e dominará sobre os argivos já vencidos. Fica claro que Roma dominará a Grécia e a reduzirá à servidão. E, portanto, regresso àquela ideia que vos falei no início. Estamos, de facto, numa estranha epopeia. É um troiano, vem de Troia, portanto, pertence ao grupo dos vencidos, vai para a Itália, funda um reino, ou melhor, não funda, cria as condições para que 300 anos depois ele seja fundado. Para o fazer, conta com uma aliança com um Árcade, que portanto é alguém que pertence à etnia grega, digamos assim, e esse império que os seus descendentes vão de fundar conquistará a Grécia. Verdadeiramente é uma epopeia estranha. Troia é simultaneamente derrotada. O livro segundo, não vos falarei muito dele, mas o livro segundo é o livro da derrota de Troia, é o livro da queda de Troia, mas vai ser ao mesmo tempo aqui a Senhora da Guerra e também a Senhora da Paz. Não quero deter-me muito neste passo, gostava de vos sublinhar apenas duas coisas. No início fala-se de um troiano de nobre origem que há de nascer, César, que há de impor como limite do seu império os astros. Estamos a falar de Júlio César, o último ditador, portanto, que, no fundo, aquele que imediatamente antecedeu o nascimento do Império. De resto, Otávio Augusto assumia-se como o herdeiro de Júlio César. E depois da descendência dele,
que finalmente conseguiu impor a paz em Roma. Esses versos são versos verdadeiramente emblemáticos. Então, a meio desse passo, então a agrura dos séculos se irá suavizando com o findar das guerras. A encanecida lealdade e Vesta e com o seu irmão Remo Quirino hão de promulgar as leis. Com ferro e barras apertadas serão fechadas as portas da guerra. Lá dentro, a loucura ímpia, sentada sobre as armas temíveis e amarrada por 100 nós de bronze atrás das costas, há de urrar eriçada de sua boca sangrenta. Estamos a falar do fechar das portas de Jano, das portas do Templo da Guerra. Existia em Roma, no alto da colina, um templo, o Templo de Jano, de onde era vigiada a cidade. Em tempo de guerra, as portas de Jano tinham que estar sempre abertas. Só se podiam fechar se em Roma reinasse a paz, ou seja, no tempo em que fosse dispensável a vigilância daquele Deus. Durante toda a República, só uma vez que eu saiba, as portas do Templo de Jano foram encerradas. E depois no início do Império. Portanto, estes versos são verdadeiramente significativos do ponto de vista do afirmar da grandiosidade do feito de Augusto. A verdade é que Enéas está talhado para ser um herói de guerra, ainda que o não queira. No início da segunda parte da Eneida, ou seja, aquilo a que chamei a Eneida Iliádica, assim anuncia o narrador: vou cantar o reino das batalhas, vou cantar esquadrões e reis lançados na morte por sua coragem, e as legiões do Tirreno, e a Espéria inteira unida em peso na senda da guerra. Mais grandiosa é a cadeia de feitos que de mim nasce, mais grandioso o trabalho que estou a encetar. Notem esta afirmação final. Mais grandioso é o canto da guerra do que o canto da viagem. Mais grandioso é o canto da guerra do que, afinal, o canto da paz. Aquilo que aconteceu na primeira metade da Eneida é a fuga de Enéas de Troia e a viagem até a Itália. É importante, mas diz aqui o narrador, ao clamar pelo apoio da musa, que mais grandioso é o que vem a seguir. E o que vem a seguir é de facto temível, porque são guerras e mais guerras e mais guerras e milhares de cadáveres a sulcar os rios em volta de Roma. É aqui que nos confrontamos com a tal imagem de Enéas. Porque quem vai travar todas estas guerras na segunda metade é Enéas. Quem vai triunfar de todas estas guerras é Enéas. E a pergunta é, será que Enéas queria? Sabemos que é o destino dele. Sabemos que os fados lhe talharam esse percurso. A pergunta é, será que Enéas queria mesmo? E para o saber, vamos voltar atrás de novo. E vamos olhar Enéas no percurso que nos traz aqui e vamos talvez assistir ao progressivo identificar de um Enéas que afinal a última coisa que quer é chegar à segunda metade. Ou seja, a última coisa que ele deseja é ser herói da guerra. Em Cartago, por exemplo, Enéas, devido a uma maquinação de Juno e Vênus, cada uma em busca de servir os seus próprios interesses, Vênus porque queria que o filho repousasse um pouco daquela viagem, Juno porque queria que ele não chegasse a Roma, porque não queria ver nascer Troia em Itália, Enéas deixou-se ficar no prazer do amor no norte da África. E é aí que o encontra Mercúrio por ordem de Júpiter, para lhe dar ordem de partida, para lhe dizer não podes ficar aí. Podia simplesmente dar-lhe essa ordem. O que eu queria destacar
nesta fala de Mercúrio a Enéas, não é propriamente a ordem, é a forma como Mercúrio caracteriza a figura de Enéas no norte da África. Tu agora assentas os fundamentos da Alta Cartago e constróis uma bela cidade feito marido. Eu não posso deixar de ser sensível a esta expressão, feito marido. Isto é, no lugar do marido, como se fosses marido, porque não és, e porque não podes ser, e porque Dido nem sequer te pode ter por marido. Já vamos ver que a relação entre Dido e Enéas foi uma relação mascarada de casamento que o não era. Mas há um elemento inicial. Então tu ficas agora em Cartago a assentar os fundamentos de uma cidade. Tu que tens que fazer uma cidade noutro lugar, estás aqui de vontade a assentar os fundamentos de uma outra cidade. E não posso deixar de fazer-lhes notar uma coisa. Estamos a falar de Cartago. Enéas a assentar os fundamentos de Cartago aos romanos do tempo de Virgílio fazia lembrar um desígnio político de Augusto que queria reconstruir Cartago. Depois de Roma ter passado pelas guerras púnicas por 2 vezes, Augusto tinha intenção de reconstruir Cartago. Havia muito quem se opusesse a esse desígnio do imperador. E aqui Mercúrio está a ser porta-voz de quem se opunha a esse desígnio do imperador. Se Enéas é Augusto, e Mercúrio diz a Enéas que vai-te embora e não podes ficar aqui a construir Cartago, isso é uma ordem que os deuses dão de alguma forma ao próprio imperador. Esquecido, ó desgraçado, do teu reino e tua missão, planeias o quê? Ou que esperança te faz entreter ócios em terras da Líbia? Entreter ócios. Se em nada te move a glória de tão altos feitos, e mais ainda não afrontas trabalhos por mor de teu renome, olha para Ascânio que está a crescer e para as esperanças do teu herdeiro Iulo, a quem o reino de Itália e a terra romana cabem em sorte. Tudo isto para dizer que Enéas se esqueceu da missão. Pergunto, esqueceu ou quis esquecer-se? Esqueceu ou, como dizemos em bom português, ou fez-se esquecido? A sensação é que Enéas se fez esquecido. Enéas não quer continuar a sua missão. Não sou eu que o digo. No fundo, nós sabemos desde o começo, desde a partida de Enéas de Troia, que esta missão não é uma missão que ele quis assumir. Esses 3 versos que têm aí a seguir dizem-nos isso em plena noite troiana. Quando Troia já ardia, Enéas encontra diante de si Panto, um sacerdote, que lhe põe nas mãos os penates e lhe diz: seus bens sagrados e seus penates, Troia te os confia. Toma-os por companheiros de teus fados. Busca com eles a enorme muralha que fundarás por fim, depois de muito vagueares pelo mar. Não foi preciso ir muito longe, foi logo na primeira noite, Enéas soube que tinha que vaguear pelo mar e fundar uma cidade, não porque o quisesse, mas porque um sacerdote, no fundo porta-voz dos deuses, lhe o estava a impor. Ele aceitou, aceitou, mas nunca de boa vontade, porque de facto, nessa mesma noite, Enéas demonstrou que não quer futuro. Enéas demonstrou que se assume como troiano e que se troiano é e Troia morre, ele, Enéas, quer morrer com Troia. Não tem lucidez no combate. Ele está desatinado a um ponto tal que o maior desejo dele é morrer, reparem, de cabeça perdida, empunho as armas. Tudo isto é contado por Enéas a Dido no livro 2 da Eneida, durante um banquete que Dido dá em sua honra. Portanto, estamos a falar de uma analepse contada pelo próprio protagonista. De cabeça perdida, empunho as armas. E não há lucidez bastante nas armas, mas a regimentar um punhado de gente para o combate e correr para a cidadela com os companheiros, é por isso que arde a minha alma. O desvario e a raiva instigam-me o coração, e ocorre-me como é belo morrer de armas na mão.
é de facto um heroísmo que ambiciona, mas um heroísmo que terminará ali com a morte. É isso que Enéas quer. Enéas não quer um sucesso chamado futuro. Enéas quer morrer com a sua pátria. Diz mais num outro momento: morramos lançando-nos no meio das armas. Só há uma salvação para os vencidos. Não esperarem nenhuma salvação. Não há esperança para Enéas. Só há vontade de morrer. E esta vontade é simbolizada no momento em que o filho de Aquiles, Nestor, o filho Neoptólemo, o filho de Aquiles, Neoptólemo, mata o rei de Troia, Príamo. A morte de Príamo às mãos de Pirro, o tal filho de Aquiles, é descrita com estes versos simples, mas muito diretos. Ali jaz, enorme, um tronco na praia. E arrancada dos ombros, uma cabeça. E já sem nome, um corpo. Não é só Príamo que ali jaz. É Troia. É Troia sem cabeça porque o seu rei está morto. Sem cabeça, arrancada aos ombros, um corpo sem nome, Troia terminou. E com ela, Enéas quer terminar. E é por isso que, em plena tempestade, voltamos ao canto primeiro, que na ordem do poema é antes, mas na sequência dos factos é depois, ao canto primeiro, ao livro primeiro, quando Enéas é apanhado pela tempestade entre Sicília, a partir da Sicília, e que depois o lançará em Cartago, no norte da África, apanhado pela tempestade, Enéas mais uma vez desejaria ter morrido e não estar naquela situação. Ó 3 e 4 vezes ditosos aqueles que diante dos olhos de seus pais, sob as altas muralhas de Troia, a sorte concedeu que bateassem. E depois admira Heitor, antes tivesse morrido, onde todos os outros jazem, antes eu estivesse morto ali do que estar aqui a enfrentar a tempestade. Isto não é de um herói. O herói da Eneida, diante da tempestade, chora. Diante dos ventos, da incerteza, da incapacidade perante o mar que se agiganta diante dele, Enéas chora. Em vez de reagir, preferia ter morrido. Reparem que estamos no verso 94 do poema. Primeiro livro, verso 94. O primeiro retrato que temos de Enéas é este. Um herói que chora. Um herói que não se atreve a enfrentar o mar e que preferia ter perecido em Troia a estar ali a enfrentar uma tempestade. Enéas continua a ser, digo eu, um não-herói. Quando se apresenta, é um herói sem identidade. No mesmo livro primeiro, depois de alcançar o norte da África, sem saber onde está, surge-lhe, disfarçada de Amazona, a sua mãe Vênus. Ele não sabe que é Vênus. E Vênus, essa Amazona, que está ali para o ajudar, para lhe dar indicações sobre que terra é aquela, onde chegou e o que fazer a seguir, não é isso que nos importa agora, pergunta-lhe quem ele é e veja como ele se apresenta. Estamos no verso 377 do livro, porque ainda é o livro primeiro. Eu sou o piedoso Enéas, que os penates arrebatados ao inimigo transporto comigo em minha armada. Por minha fama sou conhecido para além dos céus. Várias informações. É piedoso, arrebatou os penates ao inimigo, ou seja, escapou, e já é conhecido para além dos céus por minha fama. Depois narra sumariamente as suas viagens, mas termina assim: eu mesmo, desconhecido, indigente, os desertos da Líbia eu os percorro, expulso da Europa e da Ásia. Sou um homem sem terra, sou um homem sem pátria, desconhecido, ou seja, sem nome, sem identidade. Curiosamente, não vejo normalmente isto referido, mas isto faz-me sempre lembrar Ulisses. O primeiro herói que se afirma como herói sem nome
é Ulisses na Odisseia diante do Ciclope. Quando o Ciclope lhe pergunta quem és tu, não, quem foi, não foi o Ciclope, sim, quem és tu? Ulisses respondeu-lhe, ninguém. É certo que há aí um estratagema narrativo, porque permitirá que quando os outros gigantes ouvirem o Ciclope gritar e lhe perguntarem quem é que te fez mal, e ele respondeu, ninguém, Metis, esse estratagema leva depois os gigantes a dizerem, pois se ninguém te fez mal, não se percebe porque é que estás assim e ninguém vai em socorro dele. Mas à parte esse estratagema, que não é o mais relevante aqui, a verdade é que o herói sem pátria, o herói que vagueia no mar, é um ninguém. É um herói sem identidade. Este herói sem identidade é aquilo que também Enéas assume logo no primeiro livro do poema. Mas é também um herói do sofrimento. Ao invés de se destacar pelos feitos de guerra, e destacar-se como filho de uma deusa, ele prefere destacar-se pela solidariedade com os seus homens. É um caso raro numa epopeia antiga, é de um herói que se solidariza sempre com os seus. Ele está sempre do lado de quem sofre, está sempre do lado dos seus, mais que do outro lado, ou seja, do lado divino, que é também uma das suas faces. Em Cartago, enquanto esperava por ordem de Vênus dentro de um templo, protegido aliás por uma nuvem, olhava em volta às paredes do templo, ainda não tinha encontrado Dido, olhava em volta às paredes do templo e reparou que as paredes estavam decoradas com cenas da guerra de Troia. A guerra tinha ali chegado, a notícia da guerra tinha chegado ali antes dele. E ele tem esta expressão: haverá algum lugar ainda, ó Acatas, alguma região na terra que não esteja cheia do nosso infortúnio? Aqui mesmo está Príamo, mesmo aqui as homenagens devidas ao valor. Há lágrimas para o infortúnio, sunt lacrimae rerum, diz o texto latino. Há lágrimas para o infortúnio, e o destino dos mortais comove os corações. Apaga o teu temor. A nossa fama ainda presente há de trazer-te de algum modo salvação. O que ele afirma como argumento a favor de si não são as suas vitórias, que não tem. O que ele afirma como argumento a favor de si é a dor por que passou. E isso não é próprio do herói. O herói não pede comiseração, o herói afirma-se pelos seus feitos. E quando Dido lhe pede que lhe conte a história da sua vida, o que inclui a queda de Troia e a viagem, ele responde-lhe: infanda, ó rainha, é a dor que me mandas reabrir. Como o poderio de Troia e um miserando reino os arrasaram os Dánaos, desfecho bem triste que eu mesmo vi e de que fui parte importante. Ele é um herói preso ao passado. É um herói, além disso, fora de rumo. Tratarei isto muito brevemente. Em Cartago, deixou-se enredar nas delícias do amor com Dido. Mas talvez o amor não seja a palavra mais certa. Não é fácil descortinar amor na relação entre Dido e Enéas. É fácil descortinar paixão da parte de Dido e talvez apenas um deixar estar da parte de Enéas, mas tudo isto soa falso e não somos nós a interpretar o texto que o dizemos. É o próprio narrador, é a própria narrativa, o próprio texto narrativo que nos diz isso. Porque reparem, primeiro a Terra e Juno, padroeira de matrimónios, dão o sinal. Isto quando eles chegam à gruta, no meio de uma tempestade que aconteceu durante uma caçada. Atearam-se fogos e o ar fez-se cúmplice de tais esponsais e de altos cumes ulularam as ninfas. Foi aquele o primeiro dia de sua morte e a causa de suas desgraças. Pois nem se deixa Dido de mover pela sua condição nem pela fama, nem se detém a pensar ser um amor clandestino. Casamento é o que lhe chama, por detrás deste nome oculta a culpa.
É o texto que nos diz. E reparem que a relação física que aconteceu, obviamente, a relação física entre Dido e Enéas acontece de noite, em vez de estrelas ou cometas de bom augúrio, o que se ouve é o ulular das ninfas. O ulular das ninfas. Tudo isto é tenebroso. O amor é clandestino e chamam-lhe casamento para o ocultar a condição de culpa. É nisto que Enéas se deixa enredar. É, portanto, um herói fora de rumo. E um herói sem vontade própria, porque depois de receber a ordem de Júpiter que o força a partir de novo e a deixar Dido, e daí resultará a morte de Dido, Enéas limita-se a dizer-lhe: desiste de me incendiar a mim e a ti com teus queixumes. Itália não é de minha vontade que a demando. Ele não quer partir. Ele não tem vontade de partir. Nem as profecias presságas de Dido o demovem. Aqui, de facto, não me vou deter, provavelmente conhecem este texto. Dido ameaça persegui-lo com a sua sombra, sabemos que Dido vai morrer às suas próprias mãos, vai cometer suicídio e jura que há de fazer tudo para o perseguir. Mas gostava de vos fazer refletir um pouco só sobre esse segundo texto, porque Roma terá também o seu carrasco. Dido faz também uma profecia pressága. Nasce quem quer que sejas de meus ossos, vingador que a ferro e fogo hás de perseguir os colónios dardânios. Agora, depois, a todo o tempo em que forças houver. Os romanos do tempo de Virgílio sabiam que este vingador tinha nascido, chamava-se Aníbal e quase levou Roma à destruição, ou levou a destruição a Roma. Enéas é, afinal, um não-herói. Logo no início do livro sexto, o livro em que desce aos infernos, por saber da morte de Palinuro, um dos seus, mais uma vez, em vez de ter a grandeza do herói que enfrenta os dissabores de ânimo forte, ele fala coberto de lágrimas e solta rédeas à frota e achega-se enfim às costas eubeias de cume. É o livro sexto é o livro da descida aos infernos e apresenta-nos Enéas coberto de lágrimas, tal como tinha já acontecido no livro primeiro. E depois, quando se separa da Sibila na gruta de Cumas, ele baixa o olhar com o semblante entristecido. E é sempre assim, um Enéas triste, um Enéas que não quer. O Enéas, prisioneiro do passado, como lhe acontece depois nos infernos, quando se encontra com Dido, ele vai percorrendo nos infernos o seu passado em sentido inverso, portanto encontra primeiro Palinuro, o piloto que morreu no final do livro quinto, depois encontra Dido, a rainha que se suicidou no final do livro quarto, e depois encontra Deífobo, um guerreiro troiano que morreu durante o livro segundo. Ele vai percorrendo o seu passado em sentido inverso, mas a todo o tempo fica sempre prisioneiro deste passado que ali termina. Neste caso, nos infernos, o que nos damos conta, neste encontro entre Dido e Enéas, é esta tristeza de ele que a deixou, e deixou-a de facto no livro quarto, e sabe que ela se suicidou por culpa dele, tem esta expressão: então, mas tu morreste por minha causa? Sempre era verdade que tu morreste? E volta a dizer o que ela sabia, e o que ele porventura nunca devia ter dito: foi contra a vontade, ó rainha, que eu deixei as tuas praias. Pois, mas deixei. E apesar de ter deixado, e agora lhe dizer que foi contra a vontade que deixou as praias, continua a pedir-lhe: não te afastes de mim. Não me voltes as costas, é o que ele diz no final deste diálogo. É sempre um Enéas inconsistente, um Enéas incoerente. E depois, pior de tudo neste livro sexto, um herói que não quer vida e não quer futuro. Depois de tomar conhecimento de que nos infernos estão as almas que hão de reencarnar em novos corpos e fazer um novo povo, Enéas tem esta expressão: porquê nesses desventurados
desejo tão sinistro de luz. Ao ver que há ali almas que vão regressar à luz em novos corpos, Ineias não compreende como é que alguém que morreu possa querer voltar a viver. Sendo certo que Ineias está no mundo dos infernos sem ter morrido, simbolicamente isto quer dizer que Ineias, ele próprio, não quer voltar ao mundo dos vivos de onde transitoriamente saiu. No futuro de Roma, no tal futuro glorioso, também há espaço para o negrume e para a tristeza. Entre aqueles que ali aparecem a deambular, está uma figura de que a história de Roma fala pouco, chamada Marcelo, um sobrinho de Augusto, que Augusto tinha fadado para ser o seu sucessor. Um jovem em quem o imperador via todas as qualidades que ele próprio reconhecia ter. Mas Marcelo morreu muito jovem, teve depois dos funerais mais grandiosos que aconteceram em Roma. E Anquises, ao falar Ineias, ao responder-lhe à dúvida sobre quem é este jovem, à volta de quem parece pairar uma enorme tristeza, ele diz-lhe: jovem desventurado, se de algum modo a crueza dos fados puderes vencer, tu serás Marcelo. Ofertai lírios às mãos cheias, deixai que eu espalhe flores rutilantes e que a alma do meu neto eu a recubra ao menos destas dádivas e lhe preste esta homenagem vã. São versos tristes de alguém que, se calhar como Ineias, teve o seu caminho frustrado porque não chegou a ver o seu próprio futuro. Isto não quer dizer que Ineias não seja um herói de força. Com tudo isto, posso ter-lhes transmitido uma imagem enganosa ou enganadora, se preferirem, de que Ineias é um fraco. Ineias não é um fraco. Ineias é um guerreiro que triunfa. O que vos quero dizer é que Ineias é um guerreiro que triunfa, mas não quer triunfar. Ineias é um campeão da guerra, mas preferia não o ser. Ineias vai criar as condições para o futuro, mas preferia não as ter criado. Preferia pertencer ao passado. Mas é de facto um herói de força. Ele próprio tem esta expressão já no livro 8º: que tremendo castigo, ó Turno, vais receber das minhas mãos. No fundo das tuas águas, quantos escudos de heróis e capacetes e corpos valorosos tu vais revolver, ó Tibre venerável. Pois que reclamem batalhas e rompam os pactos. Ele está preparado para o combate. Não quer, mas está. Nesse percurso de guerra, onde Ineias só soma triunfos, apenas num momento é ferido, de resto só soma triunfos, nesse percurso de guerra, Ineias também soma atitudes de inclemência. Um dado momento, Turno mata em combate Palante. Era um combate desigual. Palante era um jovem e Turno era um gigante. Turno mata Palante. Palante era filho de Evandro, o tal rei que se aliou a Ineias e que, por ser velho, não acompanhou Ineias nessa aliança. Mandou em seu lugar o filho que acompanhou nas batalhas Ineias. E foi esse Palante, esse jovem Palante, por quem Ineias criou grande afeição, foi esse jovem Palante que Turno matou em combate. Depois disso, Ineias teve um ataque de fúria. Liquidou dezenas e dezenas de guerreiros rútulos. Mas, mais do que liquidar, selecionou jovens guerreiros para matar a sangue frio. São os que estão aí, no final. Então, os filhos de Salomão, 4 jovens, e outros tantos que criou o Fente, captura-os com vida, para os imolar como vítimas aos manes e com o sangue dos cativos regar as chamas da pira. Isto é muito claro. Ineias escolheu 8 jovens para matar em nome, para matar aos manes de Palante, ou seja, para vingar a morte de Palante. Isto era sacrílego. Os romanos não aceitavam o sacrifício humano em circunstância alguma. Mas quando olhamos para isto,
quando o romano do tempo de Virgílio olha para isto, sabe que Augusto, na guerra de Perugia, fez exatamente o mesmo. Selecionou os filhos da nobreza perugina para os sacrificar, sem apelo nem agravo, sem qualquer tipo de comiseração. Augusto foi alguém que desenhou, como se costuma dizer, a régua e esquadro, o seu percurso de sucesso com frieza e de uma forma implacável. De alguma forma, Enéas, talvez sem frieza, mas que fez isso. Fez porque Enéas é Augusto, como Augusto era Enéas. Há um momento em que tem uma estranha compaixão pelo inimigo. Mais uma vez, é o herói humano, esse estranho herói humano. Havia do outro lado, do lado de Turno, um guerreiro chamado Mesêncio, conhecido como aquele que menosprezava os deuses. Enéas veio a matá-lo em combate. Antes disso, Enéas vê-se confrontado com o filho dele, Laus, um jovem como Palante, e em combate direto Enéas matou Laus. É o único momento em que Enéas revela um sentimento de compaixão pelo inimigo. Que há de dar-te agora, jovem desventurado, por tal feito de glória, que há de dar-te o piedoso Enéas que seja digno de tamanha nobreza. As tuas armas que eram o teu deleite, guarda-as, e a ti, aos manes e às cinzas de teus avós, se algum cuidado isso te dá, eu te envio. Enéas fará aqui o que Turno não fez com Palante. Enéas tem um gesto de clemência, um gesto de comiseração. Ganhou porque a guerra lhe o impôs, mas mais uma vez preferia não ter travado aquele combate. Do outro lado está Turno. Turno que é o anti-herói. Assume claramente que tem que ser ele a travar o último combate. Está escrito. É assim que tem que ser. Adiou, 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 até que chegamos a este ponto. Qualquer que seja a fortuna, é a mim que respeita. Só a mim, em verdade, cabe cumprir por vós este pacto e decidi-lo à espada. Preparemos-nos para o final, portanto, em que Enéas e Turno se vão enfrentar em duelo singular. E sabemos o resultado desse duelo. Sabemos-lo desde o primeiro livro, porque desde o primeiro livro que sabemos que é Enéas que vai ganhar. Isso poderia implicar a vitória de Troia. Estamos quase a chegar ao fim. Tudo se conjuga para que Enéas triunfe e que Troia vença. A tal cidade derrubada é a cidade renascida. Juno combateu sempre contra isso. Júpiter ordena-lhe que pare. Na lógica da cultura antiga, os fados têm o seu rumo que não pode ser alterado. Pode ser atrasado, não pode ser modificado. E Júpiter ordena a Juno que se retire, que deixe de intervir e que, portanto, deixe que os fados se cumpram. Juno tem uma exigência. Leio-vos apenas os 3 versos finais. Que perdure o Lácio, que perdurem pelos tempos fora os reis albanos, que perdure a raça romana fortalecida pelo valor da Itália. Morreu. E consente que tenha morrido com o seu nome, Troia. É assim mesmo que está escrito. Isto é uma tradução, mas devo dizer-lhes que em latim a ordem das palavras é exatamente esta. Tive o cuidado de traduzir assim. Troia está morta. Esta é a exigência de Juno. Pode ganhar Enéas, mas Troia morreu. E Júpiter dá-lhe a seguinte resposta. Concedo o que pretendes e dou-me por vencido e de boa mente me rendo. Ou seja, Enéas triunfa, mas Juno não perde. Analiso a última questão que gostava de ver convosco. No livro 6º, Anquises, ao despedir-se de Enéas, determina-lhe qual é a natureza do seu dever e do seu compromisso com o futuro. A ti compete governar os povos com tua autoridade, ó romano. Lembra-te bem, estas hão de ser as tuas artes. E estabelecer normas para a paz. E reparem agora,
poupar os que se submetem e abater os soberbos. Poupar os que se submetem e abater os soberbos. O que tem a seguir são 3 passos onde acontece exatamente o oposto disso. Uma onde se pede clemência, tal como Enéas devia ter sempre clemência. A esse pedido de clemência, Enéas responde, segurando o elmo com a mão esquerda, inclina-lhe para trás o pescoço e, em meio das súplicas, enterra-lhe a espada até ao punho. O segundo, nada diferente, é um novo pedido de clemência, o último trecho que tem nesse slide. Consente-me viver e tem piedade de quem suplica. A resposta de Enéas é: não eram tais palavras que mesmo há pouco dizias, morre e não abandones o teu irmão. Então esventra-lhe com a ponta da lança o peito, entranhas da vida. Retomo o início deste slide, onde está poupar os que se submetem e abater os soberbos. Não é este o comportamento de Enéas? E chegamos ao último trecho. O epílogo da Eneida é a traição do ideal que fora proposto por Anquises. Turno perdeu, está caído, não foi capaz de resistir. Enéas, frio, está prostrado no chão, de mãos estendidas, tem a sua última fala: venceste. E o vencido, os Ausónios o viram estender as mãos: Lavínia é tua esposa, não leves mais longe o teu ódio. Ali ficou desvairado, de armas na mão, Enéas, a revolver os olhos, e foi sustendo o braço. Reparem que Turno está prostrado, declara-se vencido, cede Lavínia e suplica que não leve mais longe o seu ódio. É certo que Turno foi arrogante, foi soberbo, mas já não é. Está submetido. Poupar os que se submetem. Perante isto, Enéas pensa, há aqui uma fração de segundo em que cabem todas as soluções. De alguma forma, cabe aqui a história da humanidade. E já começar o discurso a vergar-lhe cada vez mais a hesitação, quando se lhe mostrou por cima do ombro o triste Baudriet e cintilou o cinturão com as tochas que bem conhecia do jovem Palante. Ou seja, Enéas viu que Turno se adornava com o Baudriet de Palante. Depois de em seus olhos absorver o testemunho da cruel dor e os despojos, inflamado pelas fúrias e pela raiva, e terrível. Então tu, revestido dos despojos dos meus, has de escapar aqui às minhas mãos? É Palante com este golpe. É Palante que te imola e se vinga do teu sangue amaldiçoado. E dizendo estas palavras, mergulha o ferro no peito do inimigo, a ferver de fúria, e logo o corpo se regela e desfaz, e a vida, com um gemido, se esvai revoltada para o mundo das sombras. É o último verso da Eneida. Estranho fim para um poema épico. A vida a esvair-se para o reino das sombras, indignata, diz o latim. Enéas a cometer um assassínio, um gesto bárbaro, primitivo. Não havia necessidade. Ainda por cima, repito o que disse há pouco, os romanos não aceitavam o sacrifício humano, mas é assim que termina. Mas pior do que tudo isto, em clara e inequívoca traição ao ideal que Anquises tinha apregoado no livro sexto. Esta, como vos disse, é uma estranha epopeia. Uma epopeia dos vencidos, que se tornam vencedores e que sabem que virão a conquistar os triunfantes. Uma epopeia de um homem, filho de uma deusa, mas que prefere ser homem. De um herói que o não quer ser.
uma epopeia de um imperador que se confunde com este herói em todas as suas contradições. O que distingue das epopeias antigas, o que distingue a Eneida das epopeias antigas é justamente isto, é ser muito humana. É ser muito a epopeia de um herói que está do lado dos seus, que está do lado dos outros homens. É a fundação de um império com todas as fragilidades de todos os impérios. É por isso que eu digo muitas vezes que esta talvez seja a grande epopeia profética de todo o nosso Ocidente.